Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Lídia. Boa noite, Antônio Onofre. Boa noite também, Silvano. Olá, Marcileia. Boa noite, Adriana Dantas. Também Andréia Dantas. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Boa noite, Claudionor e Eliane. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Michele Rossato e Gabriel. Boa noite, Valdete, seja muito bem-vindo. Olá, Andréia. Os compartilhamentos da Marcileia, sejam todos também muito bem-vindos. Boa noite, Rita e Helena. Olá, Lilian Rodão, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, José Ricardo. Boa noite também aqui, Fabiana, Aninha e Adriano, Ricardo e Eliane Uzai. Olá, Marilza, boa noite. Boa noite também para Lisete. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite para darmos sequência à nossa leitura e estudo. Boa noite, Henrique Sanches. Boa noite também, Leda Lovato. Rosilda Martins, boa noite também para você. Edna Bueno, boa noite. Oneida Alves, boa noite. Olá, Renato Leite, seja bem-vindo. Emerson Martins, Shirley, Ademir Ribeiro, boa noite. Tudo bem, Ademir? Olá, Marinha, boa noite. Gratidão sempre a Jesus, exatamente. Geraldo, tudo bem, Geraldo? Nosso grande companheiro e responsável tecnologicamente, né? Pelo CRE, de uma forma geral, né, Geraldo? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Boa noite também para Isabel. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Renata Cristiane, Renata Gomes. Graças a Deus todos aqui vão bem. Valdete, obrigado. E espero que os seus familiares aí também estejam bem. Principalmente o seu irmão, né? Que estava passando por um período mais delicado. Maria Helena, olá, Célia, seja bem-vinda. Maria do Carmo, Cecília e Reinaldo. Boa noite para todos vocês. Mais uma vez, é com imenso prazer e alegria que aqui estamos. Boa noite também o pessoal que nos acompanhará mais tarde, né? Tem muitos companheiros nossos que assistem mais tarde. Cedinha, Vinícius, né? Andrete, boa noite, seja bem-vindo também. Olá, Carmen Inês, boa noite. Adaí, Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Bom, está na hora de nós aqui iniciarmos as nossas reflexões da noite. Boa noite, Jossanã, Ercília, também boa noite. Então eu convido a todos vocês agora. Olá, Wagner, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Marcileia, será dado. Vamos então agora nesse instante, meus queridos companheiros, mais uma vez levarmos o nosso pensamento a este mestre incomparável, sobretudo nesta noite memorável, assim como todas as noites. Mas a cada dia é um dia especial, cada noite é um encontro também importantíssimo e especialíssimo para todos nós. E que nós, que aqui estamos presentes, aqueles que ouvirão numa outra oportunidade, em outro momento, que todos possamos estar sintonizados, inicialmente com o nosso anjo de guarda. A gente precisa tanto desses companheiros, só que nós precisamos abrir a mente e o coração, ou ligar as nossas antenas para ouvirmos esses companheiros. A própria espiritualidade que nos cerca, muitos são os espíritos que fazem um trabalho fantástico na espiritualidade, velando pela humanidade, independentemente do momento. Agora estamos atravessando um momento de pandemia, com certeza eles estão muito mais, podemos dizer, próximos e trabalhando mais com a humanidade, mas em todos os momentos eles estão presentes, trabalhando para o Cristo, sobretudo nesse processo de regeneração do planeta. Que os nossos pensamentos possam chegar até eles, porque somente junto a eles nós conseguiremos atingir o nosso Mestre amado e querido Jesus. Conseguiremos atingir e captar as suas energias e as suas vibrações e, sobretudo, nos fortalecermos com todas essas energias. Sim, precisamos ainda, meus queridos companheiros, diante da nossa própria ignorância,
diante da nossa evolução, do nível e grau evolutivo que nós possuímos, ainda precisamos de intermediários para entendermos e captar o amor que o Cristo sente por toda a humanidade. Por isso nós nos associamos a esta família de espíritos encarnados, juntamente com a dos desencarnados, pois somente com esta associação, juntos, estaremos aptos a captar os pensamentos do próprio Cristo. Que cada um de vocês aqui presente consigam sentir não somente as energias e vibrações, mas principalmente as informações, e que estas se transformem em conhecimento e que o conhecimento nos auxilie nessa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Que o lar de cada um de vocês esteja também iluminado e em paz, e que essa luz e essa paz se estenda por toda a vizinhança, até atingirmos toda a humanidade, contribuindo assim, como nos traz a questão 132 do Livro dos Espíritos, para a nossa própria evolução e a evolução do planeta em que vivemos. Que as nossas orações atinjam, sobretudo, os espíritos desencarnados, recentemente desencarnados ou desencarnados há mais tempo, sobretudo aqueles que nos são caros ao coração, aqueles, nossos amigos, nossos conhecidos e até mesmo alguns desconhecidos, para que as lições de hoje calem fundo no nosso coração e no deles, e assim nós possamos invocar o Consolador prometido para termos tranquilidade, para termos consolação suficiente para buscar lá no nosso íntimo o arrependimento que nos aproximará da nossa própria evolução e da retomada da nossa caminhada. Que assim seja. Sim, precisamos muito de buscarmos e encontrarmos esse arrependimento, como a gente vai ver no nosso estudo de hoje. Boa noite, Patrícia de Zaró, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Edna e Luciano, boa noite. Obrigado, Geraldo, forte abraço para os nossos companheiros também aí de Poços de Caldas. Leopoldina, boa noite. Joana Camargo, olá, Celeida. Rosilene, boa noite também para o Osmani, para o Diego. Luísa Nalim, seja bem-vinda. Bem-vinda também Márcia Cirilo e o Paulo. Joana Carneiro, boa noite. Boa noite também para a Sonira. Olá, Sonira. Hoje nós temos a Sonira e o Geraldo aqui de Poços de Caldas. Que prazer, que satisfação. Cida Costa, Vilma Penha, né? O Vinícius nós já mencionamos aqui. Muito bem-vindo, Vinícius. A Cida Costa, veja, essa família nossa ela é fantástica, essa família nossa é maravilhosa, e que nós possamos e consigamos, juntamente com a espiritualidade, trabalharmos nesta busca de informações necessárias para o nosso crescimento. Boa noite também aqui para Dona Guilmar, para Ângela, para o William, para o Yutinho, para Eloá, e vamos lá, né? Vamos lá. Olá, Sonira, o prazer com certeza é sempre nosso, Sonira, como sempre. A Sonira, para muitos que não sabem, aqui tem pessoas de várias cidades e estados, Sonira. A Sonira é a nossa presidente aqui do Conselho Regional, né, Espírita, a qual São Sebastião do Paraíso pertence, e é sempre um prazer poder estar aí trabalhando com ela, uma trabalhadora incansável. Boa noite, Fabiano, boa noite também, Vânia, e boa noite, Maria das Graças. Seja bem-vinda. Gente, boa noite também para aqueles que forem, né, chegando depois aqui. É sempre um prazer ter a companhia de todos vocês. Hoje nós vamos dar sequência aqui a essa segunda parte do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nunca nos esqueçamos da sequência do título. Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. E nós estamos estudando os criminosos arrependidos. Gente, é interessante nós vermos e identificarmos, sobretudo na questão do arrependimento, o quanto ele é importante para todas as criaturas, independentemente do nível evolutivo que você se encontra. Tem algumas coisas que nós temos aprendido aqui
com Kardec, principalmente com este livro Céu e Inferno, sobretudo nessa parte onde nós estamos. Boa noite, Neuza Flauzino, boa noite, Lidiane. Sobretudo nessa parte onde nós estamos, que nós vamos aos poucos aprendendo, e aqueles que estão acostumados já a ler algumas obras espíritas, e posso aqui citar o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia do nosso querido Chico, a gente vai identificando alguns aspectos, principalmente aqueles velhos aspectos que permeavam a igreja, sobretudo há 300, 400 anos atrás, que era aquela possibilidade de nós adquirirmos as graças ou adquirirmos o céu apenas e tão somente comprando com dinheiro, com uma bênção, com um perdão dado por uma terceira pessoa. Então, a gente tem descoberto, e esse livro Voltei, do irmão Jacó, ele é interessante porque um espírito que, quando encarnado, era espírita, ele se viu, de alguma forma, no mundo espiritual, numa situação em que ele começou a questionar Deus. Questionar Deus por quê? Porque o que ele possuía, os títulos e a sua própria crença, ele já achava que seriam suficientes para credenciá-lo a uma vida ou a uma chegada, uma recepção no plano espiritual diferente daquela que ele teve. E a gente está percebendo com esta obra de Allan Kardec, sobretudo a segunda parte, e aqui com os criminosos arrependidos, que as coisas não são bem assim. Vamos medir, podemos assim dizer, a nossa chegada ou os benefícios que nós receberemos no plano espiritual de acordo com o nosso próprio íntimo. E uma das palavras-chave, ou um dos sentimentos ou virtudes mais importantes que nós aprendemos é o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, naquele ciclo que nós aprendemos, ou nas fases para atingirmos o perdão, o arrependimento ele está praticamente no meio do caminho. Quem está pronto e preparado para se arrepender, independentemente dos crimes, logo terá oportunidade de recomeço. Enquanto que aqueles que ainda não estão preparados para isso, terão que experimentar aquela fase anterior, podemos assim dizer, do sofrimento para descobrir parte desses mistérios, se podemos assim dizer, que envolvem as leis divinas. Então, nós não necessariamente temos que passar pelo sofrimento para nós atingirmos, ou pelo menos para nós recebermos determinadas bênçãos de Deus. O que nós precisamos é exatamente reconhecer a nossa própria insignificância, reconhecer a nossa ignorância, reconhecer os nossos erros e nos propormos a mudar, porque também não adianta. Se nós não estivermos preparados para a mudança, se o arrependimento for da boca para fora, com certeza não vai resolver os nossos problemas. Boa noite, Paulo Iter, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Val Lima, Zezé Bueno, é um prazer imenso tê-lo sempre aqui conosco. Então, estamos aprendendo muito com esses exemplos a respeito do arrependimento. E vamos ver então esse espírito, e a sua comunicação ela é até um pouco extensa. Provavelmente nós vamos gastar essa aula e parte da outra, da próxima terça, para a gente captar as mensagens e, sobretudo, para extrairmos o espírito da letra destas comunicações que nós estamos vendo e estudando agora com Kardec. Este é a comunicação que está lá como o espírito de Castelnaudary. Castelnaudary é uma localidade. E nessa localidade tinha uma casa. Essa casa era tida como mal assombrada. Gente, o que nós entendemos como uma casa mal assombrada? Entendemos como casa mal assombrada justamente aquele local onde espíritos desencarnados, ou seja, aqueles seres invisíveis aos nossos olhos, promovem determinados fenômenos que chamam a atenção das pessoas. Isso são casas mal assombradas. Boa noite, sou Luiz Alberto, que prazer e satisfação. Boa noite também, Dona Luzia. Então isso é considerado a casa mal assombrada. Então lá nesta localidade tinha essa casa mal assombrada.
E, para vocês terem uma ideia, no ano de 1848, né, é um ano assim bem peculiar, porque a gente marca o início do período de curiosidades do Espiritismo, né, que Kardec fala na Revista Espírita de dezembro de 1863, se não me falha a memória, que marca o período do início da curiosidade justamente com as irmãs Fox. Mas em 1848, esta casa lá em Castelnaudary, ela foi exorcizada. Gente, o que seria um exorcismo? É mais ou menos aquilo que a gente já viu na televisão, que nós já vimos em filmes. São determinados rituais que a igreja faz em determinados locais, procurando espantar, procurando eliminar, procurando expulsar determinados espíritos daquele local ou daquela pessoa. É aquilo que Jesus fazia com uma autoridade moral irresistível, né? Que nós estamos estudando lá no livro A Gênese, nos dias de quarta-feira. Jesus chegava com a sua autoridade moral, bastava ele olhar e determinar, e os espíritos, por conta desta autoridade moral, se afastavam. O exorcismo são rituais criados pela própria igreja, que o próprio Kardec coloca aqui. A gente sabe que não são suficientes para espantar ou expulsar os espíritos. Muitos deles acabam se divertindo com esses rituais. Aí, claro, vou abrir um parênteses para que vocês me entendam. Boa noite, Luísa, boa noite também, Selma e Cláudia, sejam bem-vindos. Gente, não significa que chegou lá determinada pessoa, chegou lá um padre, que ele não consiga promover a expulsão desse espírito. Aí eu estou abrindo parênteses porque, gente, pode ser que este sacerdote ou esta pessoa tenha autoridade moral e com isso ela não precisaria nem dos rituais. Bastava ele chegar com a sua autoridade e automaticamente os espíritos obedeceriam. Por quê? Porque essa autoridade, ela vem, ou ela traz consigo uma vibração que vai fazer com que o ambiente se transforme e os espíritos não consigam ficar ali. Então, não é apenas e tão somente o exorcismo por si só que não tem eficácia. Nós temos que avaliar também a autoridade moral daquela pessoa. Estou só abrindo esse parênteses porque nós não podemos e não temos, em hipótese nenhuma, condições de criticar esses próprios rituais. Por quê? Porque eles estão relacionados com as pessoas. Tá? Fechando parênteses, vamos seguir. Então, ela foi exorcizada, mas não resolveu absolutamente nada. E mesmo depois desse exorcismo, o que aconteceu? O dono, o proprietário dessa casa, mudou para lá. Ele foi lá exatamente para morar, habitar na casa. E o que aconteceu? Teve uma morte súbita. Ou seja, ninguém sabe explicar quais foram os motivos pelos quais ele desencarnou. Ele desencarnou, morreu simplesmente. O filho deste proprietário da casa também, num determinado momento que ele estava sozinho na casa, ele levou uma bofetada desse espírito e aí ele concluiu: gente, a casa não tem ninguém, eu estou sozinho, só pode ser realmente espírito. Então, não tinha outra explicação. Então, só para vocês verem que o que era uma casa mal assombrada e que eles conseguiram identificar. Por quê? Não tinha mais ninguém, ele estava sozinho e levou uma bofetada. Bom, Kardec, com a espiritualidade, sabendo da existência deste fenômeno e dessa casa mal assombrada, resolveram evocar o espírito. E aí começam justamente as surpresas. Por quê? Porque nós sabemos que todas as evocações eram devidamente orientadas pela espiritualidade superior. Tudo que eles solicitavam passava pelo crivo da espiritualidade para saber se era permitido. E, na primeira oportunidade que eles evocaram, o espírito chegou ali e, gente, ele estava totalmente
violento, ele não conseguiu se comunicar, não conseguiu escrever, nada. E é claro, assusta todo mundo dependendo exatamente da forma como o espírito chega, como que o espírito se manifesta. Aí, logicamente, foram perguntar para São Luís: São Luís, você é o nosso guia espiritual, explica para nós aí, nós estamos nesse processo de codificação da doutrina, como que pode, a gente evocou e ele não teve permissão, ele não se manifestou por quê? Não se comunicou por quê? Aí São Luís diz: olha, este é um espírito da pior espécie. Mesmo com a evocação, ele foi levado, ele foi trazido até aqui. Mas nós não temos como constrangê-lo a escrever. Ora, onde fica a liberdade? A gente já falou, todos os espíritos têm liberdade, livre arbítrio. E aí, a espiritualidade então aproveitou. Então, já que aconteceu isso, posso perguntar uma coisa? Esse espírito, você disse que é da pior espécie. Será que ele é suscetível de melhora? Olha para vocês verem que coisa interessante. E isso é bom, gente, porque nós olhamos no nosso mundo, a gente identifica, infelizmente nós temos essa facilidade de julgar, a gente identifica determinadas pessoas ou determinados espíritos que a gente fala: isso aqui não tem conserto. Esse aqui, como se diz, vai ficar a vida inteira ou a eternidade dessa forma. E Kardec perguntou: esse espírito é suscetível de melhorar-se? E qual que foi a resposta? É claro que sim, porque, gente, Deus criou todas as criaturas, ou, vamos lá, o princípio inteligente criado por Deus, ele foi criado e destinado à felicidade, à evolução e à perfeição. Esta é uma das poucas fatalidades que existem no mundo. Todos os espíritos vão evoluir, todos os espíritos vão ser felizes. A liberdade ou livre-arbítrio de cada um, o máximo que pode fazer é deixar cada um escolher se ele vai querer levar mais tempo ou se ele vai querer levar menos tempo. Se ele for levar mais tempo, é claro, ele vai experimentar mais sofrimentos, porque a gente já viu mais ou menos o que significa, o que seja o sofrimento. Se ele resolver caminhar mais rápido, mais rapidamente ele será feliz e se aproximará da perfeição. Agora, dizer que alguém foi destinado exclusivamente para o mal, nós já vimos quando estudamos os demônios que isso não existe. Então, esse espírito é sim, é uma fatalidade, ele vai melhorar. E aí, inclusive, São Luís vai dizer, quando ele estiver tão cansado das suas maldades, do seu sofrimento, ele vai sentir necessidade de mudar. Todo mundo cansa de sofrer. E ele também, por ser um espírito da pior espécie, ele também vai cansar de sofrer. Quando ele cansar, aí sim ele começa. E aí São Luís fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, é um espírito da pior espécie, mas vocês já evocaram e ele veio, houve a permissão. Vamos rezar por ele, vamos fazer orações e vibrações por ele, e eu garanto para vocês, daqui um mês vocês evocam que ele vai chegar aqui numa situação diferente. Agora gravem bem isso que nós estamos falando, por quê? Porque mais adiante terão outras questões feitas para São Luís, e ele vai responder e explicar melhor sobre esta oração, mesmo numa oração feita para um espírito da pior espécie. Tá? Só que ele pediu, façam orações por ele, enderecem essas vibrações a ele, e daqui um mês vocês o evoquem novamente. E aí aconteceu o quê? Ultrapassado esse prazo, novamente o evocaram e ele chegou. Só que ele voltou ainda violento, mas ele voltou numa situação onde ele conseguia entabular uma conversação. Claro, muitas das vezes uma conversação dirigida, mas pelo menos dessa vez ele já não estava tão violento e ele conseguia conversar. É claro que algumas dessas informações foram obtidas pela própria espiritualidade, outras, vocês vão ver em perguntas, foram feitas diretamente a ele e ele responde. Nós vamos avaliar agora parte dessas perguntas e da sua própria história, inicialmente feitas a São Luís e depois a ele. Quais foram os primeiros esclarecimentos? O primeiro deles, e talvez o mais interessante, é que ele havia habitado aquela casa, ele, espírito,
quando o encarnado morou naquela casa, por volta de 1600, 1608, que é o ano específico que Kardec traz. E o que acontece? Ele ali naquela casa, ele assassinou o seu próprio irmão. Por quê? Porque havia um ciúmes violento entre eles, e esse ciúmes criou uma rivalidade. E nisso ele feriu o seu irmão, ele cortou a sua garganta enquanto ele dormia. E depois ele feriu a mulher com quem ele se casou depois que o irmão foi morto por ele mesmo. Ele morreu em 1659, já com uma idade de 80 anos. E, naquela época, a justiça não se preocupava com muitas coisas. E este foi um dos fatos que não foram atingidos pela justiça humana. Não era preocupação das autoridades, aquilo ali. E aí o que aconteceu? Depois que ele morreu, ele continuou ali na casa, fazendo mal, causando acidentes a todas aquelas pessoas que ali moravam. Então, já começamos a saber, a identificar a sua própria história. E interessante, gente, que na primeira oportunidade que ele apareceu, tinha entre os amigos de Kardec, o grupo, um médium vidente. E o médium vidente relatou que é o seguinte: ele conseguiu ver um espírito com uma camisa toda ensanguentada e com um punhal nas mãos. Isso o médium vidente conseguiu ver, conseguiu enxergar, tá? Também grava isso por quê? Porque mais adiante vai ter um outro fato que nós vamos também entender um pouco dessa evolução. Então, na primeira vez que ele apareceu, o médium vidente viu dessa forma, tá? Agora já é a segunda, e onde, como nós falamos, perguntas foram feitas a São Luís para a gente entender todos esses episódios. Olá, Luísa Silver, boa noite, seja bem-vinda. Luciene Naves também, boa noite. Como a Luísa falou aqui, a pressa geralmente é nossa. Por quê? Porque nós, gente, encarnados, nós temos e entendemos o tempo, e a gente vai falar também daqui a pouco, da nossa maneira. E a gente sabe e aprendemos lá na Gênese que existe uma relatividade no que diz respeito ao tempo. Só que para nós não, nós medimos de acordo com o nosso estado evolutivo e sobretudo com os limites que a matéria nos impõe. Então, quem tem pressa somos nós. Deus não tem pressa, tá? Assim como espíritos, nós também avaliaremos o tempo de uma forma diferente. Bom, o primeiro questionamento que a espiritualidade fez para Kardec é exatamente se o gênero ou o tipo de sofrimento que era imposto àquele espírito, qual que seria? E São Luís fala, olha, o tipo de sofrimento imposto a ele, tá? E aí a gente tem que entender bem essa imposição, porque, mais uma vez eu vou deixar claro para vocês, gente, não podemos acreditar em castigos divinos, mesmo que a gente veja em algumas literaturas, e vou falar para vocês, às vezes até mesmo nas obras de Kardec, quando fala castigo de Deus, eu peço a vocês que interpretem diferente, porque Deus não vai castigar ninguém. Tudo aquilo que hoje nós entendemos como castigo nada mais é do que a nossa própria consciência nos impondo formas de sofrimento para que a gente consiga atingir o arrependimento. E a gente sabe que este sofrimento ele é muito peculiar, ele é íntimo de cada criatura. Então, a nossa consciência vai impor para nós determinados limites ou sofrimentos. E aí eu não posso dizer que é um castigo de Deus. Deus impôs esse castigo. Não, ele permite aquilo que a nossa consciência entende como mais adequado e ideal para o nosso despertamento ou para o nosso arrependimento. Ok? Então eu gostaria que vocês interpretassem dessa forma. E o dele era o quê? Era permanecer preso ali naquela casa. Permanecer preso e ficar visualizando constantemente o seu crime. Até, como nós dissemos pouco antes, que ele se canse daquela situação e daquela cena, e aí ele passe a buscar alguma coisa diferente. Então, o dele era ali. E por um acaso, São Luís ainda diz, se ele viesse a se afastar, por exemplo, daquele local, ele se veria
numa região de trevas e sozinho, isolado, sem ninguém por perto. Por quê? Porque ele mesmo espantava as pessoas. Então, ele buscava isso. Está vendo como é uma consequência do próprio comportamento? Não é um castigo imposto, mas é uma consequência do comportamento dele. Né? Que o Wagner colocou, nós colhemos aquilo que nós plantamos. É bem isso, Wagner. Então, esse espírito, o jeito dele de sofrer era esse. Tá? Boa noite aqui, Paulo Santos. Boa noite também para a Natália. Sejam bem-vindos. Depois, Kardec vai perguntar e São Luís vai dizer o seguinte, olha, para nós tirarmos ele aqui deste local, para tirarmos ele dessa casa, somente com muitas orações e orações sinceras. Por quê? Porque a oração ela tem exatamente este condão de amenizar o coração. Por isso que a gente está falando, eu já fiz aquele parênteses, não vou repetir. Por isso que os exorcismos ou os rituais ou aquelas orações decoradas, elas não, vamos assim dizer, possuem uma eficácia. Porque a prece, quando ela é sincera, gente, ela é carregada de quê? Ela é carregada de emoção. E a gente já falou aqui, a emoção é exatamente aquilo que alimenta o nosso cérebro, é a matéria-prima do nosso cérebro para ele produzir as energias que nós precisamos. Se não tiver emoção, se for tudo mecânico, o nosso cérebro não vai ter energia para poder trabalhar, e é isso que Jesus quis dizer quando a tua fé te curou. É você que vai fazer, que vai produzir as substâncias curativas que você precisa, que o seu organismo, que o seu corpo precisa. Então, a prece, quando ela é sincera, ela leva consigo até aquela outra parte a emoção. E a emoção ela vai encontrar exatamente essa abertura para que a pessoa possa sentir aquelas vibrações e começar o seu processo de transformação. Então, São Luís diz, para tirá-lo de lá, preces sinceras, porque elas vão tocar o seu coração, vão amenizar o seu coração, e aí ele vai começar o processo de despertamento. E aí, continua o codificador na conversa com São Luís, mesmo depois de tanto tempo. Porque, gente, já tinha 2 séculos. Ele tinha desencarnado em 1659. Ali, em 1848, fizeram o exorcismo. E o exorcismo não resolveu muita coisa. Então, já imaginem, 200 anos que ele estava ali naquela situação. E repito, aquilo que nós falamos, o tempo, ele tem, vamos assim dizer, por ele ser relativo, ele tem significados e sensações diferentes para cada um. Para vocês terem uma ideia, ele estava ali e nesse período todo, o sono não existia para ele. Imaginem vocês ficar sem dormir. A gente vai perdendo a noção de tempo. E às vezes perdemos a noção até de espaço. Não é o caso dele. Mas a gente vai perdendo a noção do tempo. E o tempo, como ele é relativo, a gente sabe, nós precisamos, descansamos, relaxamos, né? Até para recuperar. Ele não tinha nada disso. Eram 200 anos naquele pique. Sempre procurando assombrar alguém, assustar alguém, fazer alguma coisa. E aí vocês imaginam um tempo todo desse, sem descansar. Então, isso tinha um certo impacto para ele. E como nós estávamos falando, e aí eu já posso trazer exatamente aqui neste tópico, Célio, boa noite, Célio, seja bem-vindo. Nesse tópico, essa questão da relatividade, porque o próprio Espírito São Luís vai explicar para Kardec. Vamos aqui, eu posso dizer assim, né? Nós já estudamos isso lá no livro A Gênese. E vocês não aprenderam? O tempo é relativo. Se eu estou falando do tempo para espíritos evoluídos, gente, o tempo ele é como um piscar de olhos. 200 anos vai passar rapidamente. Nós não vamos sentir, nós não vamos nem perceber. Vocês querem um exemplo? Quando vocês estão se divertindo, quando vocês estão em uma situação prazerosa, ou então quando vocês estão de férias, ou final de semana, vocês não têm a sensação de que ele passa muito mais rápido do que os dias que vocês estão trabalhando, e principalmente se for um trabalho que muitos não gostam, ou que é um trabalho cansativo?
Isso é para nós identificarmos a relatividade do tempo. E aí São Luís vai dizer, olha, para o espírito sofredor, ele é o contrário. Aquilo que para um espírito mais evoluído passa rapidamente, para o espírito sofredor é como se fosse muito moroso, como se o tempo não passasse, como se o relógio não andasse, como se os ponteiros ficassem quase que parados. Peguem, por exemplo, quando vocês estão na fila, quando vocês estão aguardando para ser atendido. Gente, parece que 10, 15, 20 minutos, parece 2, 3, 4 horas. Isso é a relatividade do tempo. Então, para esse tipo de espírito, como diz São Luís, o tempo, ele não passava. E daí, se você perguntar, se Kardec perguntou, ele vai dizer mais na frente, olha, parece que o meu sofrimento vai ser eterno. Por quê? Porque o tempo não passa. Ele não vê aquilo acabar. Então, aí está. E a gente já aprendeu lá na Gênesis um pouco disso, dessa relatividade do tempo. São Luís vai dizer também, gente, esse espírito, ele está nessa situação, é uma das piores espécies. Por quê? Porque a sua última encarnação na Terra foi justamente entre povos selvagens, povos ferozes. Aí vocês lembram quando a gente trabalha aqui em uma das nossas obras, principalmente falamos muito no Evangelho segundo o Espiritismo, da questão da neuroplasticidade cerebral? Pois é. Então, quando você está há muito tempo, ou você ainda não conseguiu desenvolver neurônios seus capazes de buscar essa civilização, ou essa humanização, ou essa evolução, você está vinculado aos atos anteriores, atos e comportamentos. E você não muda os seus atos e comportamentos da noite para o dia. Há essa necessidade de você criar redes neurais que vão demonstrar esta evolução. E é exatamente essas redes neurais que vão representar essa evolução que vai te auxiliar na mudança de comportamentos. Então, ele estava vindo de povos ferozes e selvagens. O seu comportamento demonstrava isso. E a gente viu também, primeiro caso, criminosos arrependidos, lembram? Quando a gente estudou sobre aquele padre que assassinou o arcebispo? Pois é. Então, há essa neuroplasticidade para quê? Para que a cada encarnação a gente cresça e evolua um pouquinho, desenvolvendo mais redes neurais para nós avançarmos nessa evolução. Então, ele tinha desencarnado entre povos ferozes e selvagens. E também, São Luís vai dizer que ele tinha vindo de um planeta inferior à Terra. Olha só, diferente do que muitos pensam, ele veio de um planeta inferior à Terra, um planeta primitivo, veio para um planeta de provas e expiações, e ele estava ou tinha reencarnado entre povos selvagens e ferozes, então ele ainda tinha muito o que aprender. Olha para vocês verem que coisa interessante. Isso São Luís esclarecendo a eles. E aí eu te pergunto, será que nós estamos em condições de julgar alguém? A gente não sabe que tipo de espírito é esse. Se ele também está vindo de povos ferozes e selvagens, se ele tiver, muita coisa, por exemplo, ele deve ter aprendido. E ele tem a oportunidade de colocar em prática depois. Então, às vezes a gente está criticando alguém que está avançando e evoluindo muito mais do que nós. Sobretudo quando o arrependimento os atinge. Olha, para vocês verem que coisa fantástica. E uma última pergunta aqui para nós fecharmos, porque nós já estamos no final aqui do nosso tempo. Kardec chega a perguntar se ele estava sendo punido somente então por aquele crime, ou ele estava sendo punido pelos outros crimes que ele teria praticado lá, naquela tribo selvagem onde ele estava encarnado. Olha a pergunta de Kardec. Então, você diz, São Luís, que ele veio de lá, veio de um mundo inferior à Terra e tal, mas me responde uma coisa, esse sofrimento pelo qual ele está passando, é exatamente porque ele já veio, tinha esses crimes de lá, ou só o daqui? Ora, a resposta é muito também clássica. Por quê? Gente, lógico que nós respondemos pelo conjunto da nossa obra, mas, como diz São Luís, Kardec, enquanto ele estava lá nos povos selvagens e ferozes, o seu nível de conhecimento era bem inferior ao nível de conhecimento do nosso planeta. E aí nós temos condições de cobrar dos selvagens o mesmo comportamento que o homem civilizado possui?
Não. A sua consciência vai cobrar dele, de você, um comportamento que você ainda não elegeu como um comportamento moral avançado? Não. Então, ele está sendo punido e ele vai ser punido de acordo com a própria intenção. A gente não aprendeu isso na primeira parte do Céu e Inferno? A intenção equivale. Então, os crimes que ele cometeu lá, ele vai ter, assim, a sua forma de aprendizado, de aperfeiçoamento. Muitas das vezes por um tipo de sofrimento. Os daqui, outro, porque aqui ele já está no meio de pessoas civilizadas, ele já sabia que isso não era possível e permitido, e mesmo assim ele cometeu e praticou. Então, terão pesos diferentes a cobrança desses comportamentos realizados por ele. Então, veja que coisa interessante. Percebam o quanto essas comunicações, essas mensagens nos ensinam muito. E, como nós fechamos aqui, no próximo programa eu já retomo dessa questão e a gente provavelmente fecha as informações que este caso, que esse episódio nos traz. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma excelente noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho e continuemos cada vez mais fortalecendo essa nossa família para que a gente auxilie a espiritualidade e o Cristo no processo de regeneração do planeta, buscando, claro, a nossa própria regeneração. Muita paz a todos vocês.